A passagem de hoje é Gênesis 35, 23, 29. Vamos ler juntos. Os filhos de Leia: Rúben, o primogênito de Jacó, depois Simeão e Levi, Judá, Issacar e Zebulon. Os filhos de Raquel: José e Benjamim. Os filhos de Bila, serva de Raquel: Dan e Naftali. Os filhos de Zilpa, serva de Leia: Gade e Azer. Estes são os filhos de Jacó, que lhe nasceram em Padã Arã. E Jacó veio a Isaque, seu pai, a Manre, a Quiriate Arba, que é Hebron, onde peregrinaram Abraão e Isaque. E foram os dias de Isaque 180 anos. E Isaque expirou, e morreu, e foi recolhido aos seus povos, velho e farto de dias. E Esaú e Jacó, seus filhos, o sepultaram. Amém. Vamos partilhar a palavra sob o título: Os filhos de Jacó e a morte de Isaque. A aliança cumpre-se. A Bíblia foi escrita em vários estilos literários. Algumas partes são como romances, com personagens que dialogam e agem. E essas ações são descritas como numa narrativa. Outras partes são como reportagens jornalísticas. Há seções que relatam objetivamente o que aconteceu, como um repórter que cobre e relata um evento. O texto de hoje é uma dessas passagens escritas de forma objetiva, como uma notícia. Dos versículos 23 a 26, são listados os nomes dos filhos de Jacó e, dos versículos 27 a 29, o funeral de Isaque é descrito como uma reportagem. O texto foi redigido para relatar factos objetivos. O conteúdo do relato de hoje é o processo de cumprimento da aliança. Embora os nomes dos filhos estejam listados e a cena da morte de Isaque seja registrada, o cerne da passagem é como a da aliança se está a cumprir. Deus fez uma promessa a Abraão, a Isaque e a Jacó. Essa promessa consistia em duas partes principais. Uma era a descendência. Ele prometeu multiplicar os seus descendentes. A outra era a terra. Ele prometeu dar esta terra aos seus descendentes. A primeira parte do texto de hoje fala sobre a descendência. Deus prometeu multiplicar os descendentes de Abraão como as estrelas do céu e a areia do mar. Mas pensemos nisto: como e quando se cumpriu essa promessa? Na verdade, essa promessa não se cumpriu de imediato. Abraão viveu sem filhos até aos 100 anos, e só então teve Isaque. O mesmo aconteceu com Isaque. A Bíblia não relata que ele teve outros filhos além dos gêmeos Esaú e Jacó. Em suma, ele pertencia a uma família onde os descendentes eram raros. No entanto, com Jacó, tudo muda completamente. Jacó foi enganado pelo seu tio, e por uma série de circunstâncias, acabou por ter 4 esposas. Mas imaginemos que Jacó não tinha sido enganado. Imaginemos que desde o início, sem passar por dificuldades, ele se tivesse casado com Raquel, a mulher que amava. Quantos filhos teria tido? Provavelmente apenas 2. Paradoxalmente, o facto de ter sido enganado aproximou-o da promessa de Deus. Estas reviravoltas acontecem dentro da vontade de Deus. Por isso, podemos ver que Deus guia e conduz a vida de cada pessoa de maneiras surpreendentes. Das esposas de Jacó, nasceram 12 filhos. Estes 12 filhos tornaram-se os patriarcas das 12 tribos de Israel. Mais tarde, a tribo de Levi seria separada para o serviço sacerdotal, e as 2 tribos de Manassés e Efraim, filhos de José, seriam contadas para completar o número 12, especialmente na divisão da terra. Portanto, podemos dizer que a estrutura das 12 tribos começou com os filhos de Jacó. Ora, esta genealogia está registrada em apenas 4 versículos, do 23 ao 26. Estes descendentes estão listados de forma concisa, mas, a partir daquele momento, eles começariam a multiplicar-se. A partir de então, Deus faria o número de descendentes crescer exponencialmente. O número de familiares que entraram no Egito com José era de cerca de 70 pessoas. No entanto, 400 anos depois, na época do Êxodo, o povo de Israel tinha crescido para cerca de 600.000 homens adultos. Portanto, os estudiosos estimam que, incluindo mulheres e crianças, o número total ultrapassava facilmente os 2 milhões de pessoas.
E há um livro no Antigo Testamento onde as genealogias são registradas de forma particularmente detalhada: o livro de Crônicas. Os nomes dos filhos, que na passagem de hoje ocupam apenas 4 versículos, são registrados de forma tão extensa em 1 Crônicas que preenchem do capítulo 1 ao 9. Assim são registrados os nomes dos descendentes de Abraão e Jacó. Ou seja, 4 versículos tornam-se 9 capítulos. É assim que Deus abençoa. A promessa de Deus cumpre-se desta maneira. Embora a aliança tenha sido recebida, ela não se cumpre imediatamente. Na maioria das vezes, é necessário um tempo de maturação, por assim dizer. Um tempo de espera. O cumprimento em si não é o mais importante. Deus é aquele que pode criar milhões de pessoas num instante. Portanto, mais importante do que o cumprimento em si, é conhecer melhor a Deus através desse processo e aprofundar a relação com Ele. Aprender e compreender como Deus é e como Ele opera é mais importante. Durante o tempo de espera, encontramos a Deus mais profundamente. Talvez o tempo que nos foi dado agora seja um tempo como este. Pode ser um tempo em que, embora estejamos impacientes, segundo o nosso cronograma, devemos crer e esperar, pois o cronograma de Deus, o tempo de Deus, é sempre exato. Crer e confiar no tempo de Deus é, na verdade, mais importante do que realizar qualquer tarefa. Na espera, aprendemos essa confiança, a confiança total em Deus. A história a seguir pode ser interpretada da mesma forma. A partir do versículo 27, a morte de Isaque e o seu funeral são relatados brevemente. O versículo 28 registra que Isaque foi chamado por Deus aos 180 anos. E o versículo 29 registra que Esaú e Jacó sepultaram Isaque. O importante aqui é o lugar. Assim como Jacó não seguiu Esaú para Seir, parece que Isaque também não viveu com Esaú, que se terá mudado em algum momento. O versículo 27 registra o lugar onde Isaque vivia. Vamos ler juntos o versículo 27. Depois, Jacó foi ter com o seu pai, Isaque, a Mambré, perto de Quiriate Arba, que é Hebrom, onde Abraão e Isaque tinham morado. Amém. Jacó foi ter com o seu pai Isaque. O lugar onde Isaque estava era Mambré, em Quiriate Arba. Este lugar mais tarde tornou-se conhecido como Hebrom. É um lugar familiar para nós. Já ouvimos falar dele antes. Foi aqui que Abraão comprou um terreno dos filhos de Hete para sepultar Sara quando ela morreu. Abraão comprou a caverna de Macpela, em frente a Mambré, de Efron, o Hitita, pagando o preço justo de 400 siclos de prata. Como sabemos, ele pagou na época um preço consideravelmente alto. No entanto, Abraão não regateia. Paga muito mais do que o preço de mercado e simplesmente compra a terra. A razão é para que não haja discussões futuras. Para evitar qualquer tipo de contestação, sendo ele um estrangeiro a comprar terras, Abraão não hesita em pagar um preço alto para garantir a posse. Foi exatamente aqui, na caverna de Macpela, que o próprio Abraão foi sepultado, e como lemos no texto de hoje, Isaque também foi sepultado no mesmo lugar por Esaú e Jacó. Se a secção anterior está relacionada com a descendência, com a promessa sobre os descendentes, a secção sobre a morte de Isaque tem um significado importante relacionado com a terra. A promessa sobre os descendentes também exigiu algo: a espera. Deus prometeu, mas não fez a descendência prosperar imediatamente. O mesmo aconteceu com a terra. Deus prometeu dar a terra de Canaã. No entanto, a única terra que Abraão possuía era esta, aquela pequena porção de terra que ele comprou para servir de sepultura a Sara. O mesmo se aplicava a Isaque. A única terra que ele possuía era a sepultura da família que o seu pai Abraão lhe havia deixado. Embora Deus tenha mostrado uma vasta terra e prometido dá-la a Abraão e aos seus descendentes, essa promessa não se cumpriu de imediato. Só se cumpre na época de Moisés e depois na de Josué, centenas de anos mais tarde. Assim como a promessa da descendência, ela cumpre-se centenas de anos depois.
Amados irmãos e irmãs na fé, a fé é isto. A fé é espera. As palavras fé e espera são sinônimos. A fé, por vezes, requer uma espera de centenas de anos. Quando dizemos que vivemos pela fé, devemos preparar-nos para tal vida e decidir-nos por ela. Mesmo que ainda não se manifeste diante dos nossos olhos, mesmo que Deus não nos conceda imediatamente o que prometeu, não cremos em Deus porque a obra se realiza, mas cremos nele porque ele é Deus, porque um dia ele certamente cumprirá o que disse. É por isso que vivemos uma vida de fé nele. Uma pessoa que, mesmo olhando apenas para Isaque, consegue contar as estrelas do céu. Uma pessoa que, mesmo vendo a pequena terra da caverna de Macpela, consegue abraçar toda a terra de Canaã. As pessoas de fé são exatamente assim. Por vezes, nas nossas vidas, pode haver situações frustrantes e sem resposta que permanecem dentro de nós. Há aqueles que oram pela salvação de familiares que não abrem o coração, perguntando: Senhor, até quando terei de fazer esta oração? Há também irmãos que elevam orações por problemas financeiros ou pela cura de doenças. E há irmãos que oram pela solução de feridas não cicatrizadas e problemas de relacionamento. Ao contrário do nosso coração impaciente, que deseja uma resposta rápida, há momentos em que Deus parece permanecer em silêncio. Mas o nosso Deus é aquele que certamente cumpre o que prometeu. Ele é tão fiel que, mesmo depois de centenas de anos, não se esquece e cumpre. Para nós, podem parecer centenas ou milhares de anos, mas para Deus pode ser como um dia, como um instante. E esse tempo de espera é absolutamente necessário para nós também. Para que uma vida seja concebida e venha a nascer, são necessários 9 meses de espera. Durante esse tempo, preparamo-nos para a chegada da criança, preparando-nos para ser pais. Para que um fruto amadureça, são necessárias etapas como o brotar da semente e o florescer da flor, e a paciência de suportar o sol escaldante do verão. É assim que o fruto amadurece. Agora, estamos a passar por esse tempo de espera. Mesmo que pareça que a resposta está a demorar, o certo é que estamos a caminhar em direção a ela. Hoje estamos um dia mais perto da resposta do que ontem, e amanhã estaremos um dia mais perto do que hoje. Porque o nosso Deus é aquele que certamente responde. Mesmo que pareça que a resposta está a demorar, abençoo-vos em nome do Senhor para que não percam a fé de que estão a caminhar em direção à resposta. Ao olharem para Isaque, o único filho da promessa, sonhem com a multidão incontável das estrelas do céu. Mesmo olhando para aquela pequena porção de terra, a caverna de Macpela, espero que possam abraçar todos os povos e nações do mundo. Lembrando-vos da promessa que Deus nos deu, abençoo-vos em nome do Senhor para que vivam uma vida de fidelidade, perseverando e esperando com fé.